Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo André Medeiros, sou profissional de segurança do trabalho e trabalho lá no SESI, na unidade de Caxias, Maranhão. O nosso objetivo hoje é falar sobre uma temática que ela é atualizada e ela é muito importante dentro do ambiente de trabalho. Então, nosso objetivo hoje é falar um pouquinho sobre riscos psicossociais de acordo com a atualização da nova NR, no caso em questão, a NR01. Tá? É uma temática muito importante, pois esse risco ele complementa e faz parte de uma das 5 categorias de riscos que englobam riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. E esse risco, o intitulado de psicossocial, ele é uma subcategoria dos riscos da categoria ergonômico. Então, dito isso, nós temos algumas responsabilidades e é muito interessante que nós saibamos identificar quais são as bases normativas, a partir de que data que temos a obrigatoriedade e alguns exemplos de fatores de riscos psicossociais, tudo bem? Então vamos lá. Quando nós falamos de NR, nós estamos falando da legislação trabalhista, ou seja, atualmente nós temos um total de 38 normas regulamentadoras que são ditadas aí pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E hoje nós temos a NR01, que ela é considerada a mãe de todas as normas, através dela que nós executamos e elaboramos o que nós chamamos de procedimentos de saúde e segurança do trabalho, que vão complementar o que é intitulado na norma de GRO. Então, antes de nós adentrarmos a norma em si e falar um pouco sobre a temática que engloba os riscos psicossociais, vale a pena nós falarmos aí do contexto histórico que essa norma traz, né? Uma linha do tempo não tão histórica, mas ela já traz algumas obrigatoriedades há alguns anos para as empresas, tá? Levando em consideração que essas normas elas valem para todas as organizações de todos os perfis. A partir do momento que a empresa ela tem um CNPJ com pelo menos uma colaboradora ou um colaborador ativo, ela já tem a responsabilidade em fazer com que esses itens dispostos nas normas eles sejam atendidos, tudo bem? Então nós temos que até 2025 a NR1 ela já falava sobre as 5 categorias de risco anteriormente citadas. Nós temos os riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos e de acidente. A partir de 2024, no mês 8, nós temos a portaria que foi criada pelo Ministério do Trabalho, que é a portaria 14.419, na verdade, onde ela traz o capítulo 1.5 da NR1. E ela inclui de forma expressiva, de forma expressa, onde ela traz o título de fato de riscos psicossociais. E através dessa portaria, que foi criada lá em 2024, que nós conseguimos ter acesso ao primeiro, vamos dizer assim, termo que está relacionado aos riscos psicossociais. Ou seja, em 2025, o Ministério publica um guia para entendimento desses fatores de riscos psicossociais. Ou seja, em um ano ele abre a portaria onde ele altera a norma que traz essas novas nomenclaturas e fatores de risco. No ano seguinte, ele cria um manual de interpretação dessas normas, onde ele traz como exemplo o que são considerados fatores de riscos psicossociais, tá? Que eu vou editar um pouco mais para frente. Em 26 de maio de 2025, de fato, entra em início a vigência da norma. Porém, essa data ela foi revogada para 12 meses seguintes, para o ano seguinte, onde ela de fato entrou em vigor, que passou a ser cobrada, que seguindo a nossa linha do tempo, nós temos vamos dizer assim, a preocupação onde o Ministério do Trabalho e outros órgãos fiscalizadores já possam cobrar as empresas sobre as ferramentas de gerenciamento desse risco. Então, em 2025, ela era para estar vigente, porém foi revogada a data de vigência e ela ficou com esse período de maio de 2025 a maio de 2026 como podemos dizer, uma auditoria que os órgãos poderiam fazer do ponto de vista educacional, onde não haveria sanções, não haveria cobrança, mas no intuito de instruir para que as empresas se adequassem de maneira assertiva. E a partir de 26 de maio de 2026, nós temos de fato as obrigações. Então nós já estamos no ano de vigência e nós temos que entender de fato o que essa norma traz para a gente como principal item de atualização. E antes dela entrar em vigor, nós tivemos o lançamento do manual lançado pelo Ministério do Trabalho de entendimento e interpretação de como a gente deve fazer
a interpretação, a análise e o tratamento desses fatores de risco, bem como a gente integralizar outros documentos que vão completar o que eles chamam de GRO, tá? O Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que é uma obrigatoriedade dentro das empresas nos requisitos que já foram falados, ok? Então, como eu já disse para vocês, essa apresentação ela é pautada em duas bases legais, sendo a primeira o manual, o Guia de Informações sobre os Riscos Psicossociais, que tem como principal característica trazer principalmente exemplos de fatores de riscos psicossociais datadas pelo próprio Ministério do Trabalho, e posteriormente nós temos o manual de interpretação da própria norma, onde ele dá um foco maior no item 1.5 da NR1, onde vai trazer de fato as características que estão relacionadas aos fatores de riscos psicossociais. Dando prosseguimento, nós temos aqui de fato o que são os riscos psicossociais, né? Como vocês podem ver na apresentação, nós temos aqui primeiro que entender o que? Quando nós falamos de risco, nós temos que ter em mente dois conceitos que estão inerentes, que às vezes podem se confundir quando nós falamos sobre essa terminologia. Então nós temos o conceito de perigo e o conceito de risco, que ele deve ser bem, vamos dizer assim, ter a diferença muito bem pautada. Então, quando nós falamos de perigo, o perigo ele pode ser considerado a fonte geradora de uma lesão, a fonte geradora de uma característica que vai ser nociva. E quando nós falamos de risco, se trata da junção dessa fonte geradora com a possibilidade de surgir um agravo. Então, a fonte geradora, o perigo, mais a possibilidade de ela gerar um agravo é que nós chamamos de risco. O que isso traz de diferença para a gente? Então, quando nós utilizamos essas terminologias para fazer o gerenciamento dos riscos ocupacionais, por exemplo, através do documento que se pede na NR1, que é o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, onde ele tem dois requisitos para ser considerado um PGR, que primeiramente é o inventário de risco e posteriormente um plano de ação. Nesse inventário de risco, que é um dos requisitos do PGR, que é um documento obrigatório do GRO, tem que estar descrito o que é o perigo, através da exemplificação da fonte geradora, e o que é o risco, quando a gente analisa a possibilidade dele se tornar um agravo, uma doença, ou através daquele perigo que foi adotado, a possibilidade também de ocorrer algum tipo de acidente perante a ele. Então esse é o primeiro conceito que nós temos que ter esclarecidos, tá? A diferença do perigo e do risco. E aqui, de fato, nós entramos no quadro 2, lá da lista do primeiro guia que o Ministério do Trabalho lançou sobre os fatores de riscos psicossociais. Então, nós temos aqui alguns exemplos de riscos que eles trazem características que estão ligadas à organização. Ou seja, vários dos fatores de riscos psicossociais e o que são fatores de riscos psicossociais, né? De uma forma bem, trazendo uma característica bem generalista para o que é esse termo, o risco psicossocial, ele é todo fator existente na empresa que, se não tratado, ele pode promover para a pessoa que está exposta a algum tipo de adoecimento mental. Ou seja, dito isso, do ponto de vista do Ministério do Trabalho, análise de afastamento de acidentes, principais adoecimentos que mais aparecem no histórico laboral desses trabalhadores, através das comunicações de acidente de trabalho, através das análises do atestados que os colaboradores deixam presentes na empresa, nós conseguimos identificar alguns fatores que englobam essas características de adoecimento e de afastamento que envolvem a saúde mental. Então, como o próprio Ministério do Trabalho traz, ele dita alguns exemplos claros, tá? O primeiro dele é a presença de assédio sexual e moral dentro do ambiente de trabalho. Tá? Então, é muito bem explícito que o próprio Ministério do Trabalho ele já entende que o assédio de qualquer natureza, seja ele sexual, moral, patrimonial, vamos dizer assim, político também, pode ser um exemplo, ele é considerado um fator de risco psicossocial, porque se existe essa característica na empresa, é uma característica que pode trazer uma instabilidade emocional, uma insegurança, e tudo isso geram fatores relacionados à nossa saúde mental, que, se não forem tratados, eles podem e vão promover algum tipo de adoecimento relacionado à saúde mental. Outro item que o Ministério do Trabalho determina como fator de risco psicossocial: baixas recompensas e reconhecimento. Ou seja, se a empresa ela não tem um plano de carreiras
muito bem estabelecidos, se ela não determina, podemos dizer assim, quais são as responsabilidades daquele colaborador, dentro daquele cargo que ela vai desempenhar, baixa clareza das funções, pouca autonomia, são características também que pode causar uma instabilidade emocional, que pode trazer alguma característica relacionada à saúde mental, que pode se apresentar de uma maneira nociva. Nós temos também baixo controle do trabalho ou falta de autonomia. Aqui, quando podemos dar um exemplo de não integração do colaborador, ou até mesmo a ausência de treinamentos, onde a gente, enquanto organização, se tivermos uma conduta de, por exemplo, pegarmos um dos nossos colaboradores e pedirmos ou impormos para ele realizar alguma atividade na qual ele não foi treinado, realizar a operação de uma máquina na qual ele não tem conhecimento, todo esse contexto, onde gerará uma cobrança onde ele não recebeu um treinamento ou instruções prévias, pode ser considerado um fator de risco psicossocial, logo que, se apresentar dessa maneira, são fatores que podem trazer, mais uma vez, instabilidade emocional e pode trazer alguma característica referente à saúde mental que pode se apresentar de maneira nociva. Outros exemplos que nós temos, exigência de múltiplas tarefas com demanda cognitiva. Aqui nós podemos dar, por exemplo, ênfase na realização de múltiplas tarefas, principalmente naquele termo que é muito comum, que os colaboradores e a organização conhecem muito, quando nós chamamos de desvio de função. Veja bem, existem atividades que os colaboradores eles acabam tendo responsabilidades atreladas a muitas atividades em vários departamentos da empresa. E o que vale analisar aqui? Geralmente, quando o colaborador ele é contratado para realizar uma atividade onde ele vai ser cobrado pelaquela atividade principal na qual ele foi contratado, na qual ele é responsável, e existe uma certa frequência alta, onde é solicitado ou imposto para ele realizar uma outra atividade divergente daquela atividade principal, onde ele é o responsável, e há cobrança pelaquela atividade principal, onde ele não conseguiu desempenhar por conta da solicitação da realização dessa atividade secundária, aí sim pode ser considerado um fator de risco psicossocial, porque a partir daí há uma cobrança do próprio colaborador em tentar sanar as duas ações que foram solicitadas, em ele saber que não vai conseguir desempenhar a atividade principal na qual ele vai ser cobrado, porque foi solicitado uma segunda atividade. Então vejo que não é sadio, do ponto de vista mental, que seja solicitado várias atividades divergentes para o colaborador, principalmente com prazos pequenos, com a cobrança de realização dessas atividades alta, porque isso vai gerar instabilidade emocional e vai gerar também uma característica mental e pode trazer alguma nocividade do ponto de vista de adoecimento também para essa mesma característica. Além disso, nós podemos deixar claro também a falta de suporte e de apoio no trabalho. Então, quando nós realizamos, por exemplo, atividades em grupo e nós precisamos de um certo auxílio, seja da nossa equipe de trabalho, né, do ponto de vista horizontal, ou quando nós precisamos de um suporte de um ponto de vista vertical, do nosso supervisor, do nosso coordenador, quando não há esse suporte advindo nem de um lado e nem do outro, essa falta de suporte ela é considerada também um fator de risco psicossocial. Logo, o colaborador ele não se sentirá assistido, ele não se sentirá uma peça importante naquelas atividades que são desempenhadas, ele terá dificuldade em saber que ele será cobrado por conta de uma atividade que não foi realizada e ele não se sente seguro para pedir auxílio a esses mesmos colaboradores ou colegas de trabalho. Então, a falta de apoio social nesse sentido horizontal ou vertical, ele também é considerado um fator de risco psicossocial. Além disso, nós podemos citar, de uma maneira mais eventual, eventos traumáticos, como, por exemplo, acidentes onde ocorreram óbitos, situações de assalto ou de sequestro dentro do ambiente de trabalho. Podemos citar também casos de situações que estão relacionadas à natureza, como, por exemplo, ambientes que sofrem por desmoronamento, ambientes que sofrem por alguma ação da natureza nesse sentido, situações que são consideradas dentro do âmbito do sinistro, quando nós falamos de incêndio, por exemplo, são situações que, se ocorrerem dentro do ambiente de trabalho,
ela pode desencadear também, elas são consideradas os fatores de riscos psicossociais. Então, veja bem, se um colaborador ele foi, podemos dizer assim, uma pessoa que assistiu a um acidente de um colega de trabalho que veio a óbito, mas aquele acidente ele foi lacerante, foi um acidente grave, onde ele teve parte dos seus corpos à mostra, onde ele chegou a perder um membro. Imagina a cena. Então, a pessoa que assiste a essas situações traumáticas, elas também podem desencadear, pode trazer alguma limitação, pode trazer por si só e acabar desencadeando algum tipo de síndrome, algum tipo de limitação cognitiva, receios, novos medos. Então, veja, é uma instabilidade emocional que pode desencadear, do ponto de vista da saúde mental, alguma característica nociva também, tá bom? Seguindo, outros fatores que é considerado fatores de riscos psicossociais do ponto de vista do Ministério do Trabalho. Nós temos, por exemplo, má gestão nas mudanças organizacionais, que principalmente, um exemplo que eu posso dar nesse sentido, é quando nós temos mudança de gestão, né? Uma equipe acostumada há muito tempo com um gestor, um supervisor, onde eles se davam muito bem. E aí aquela troca, por qualquer motivo que seja, ela já causa uma instabilidade por si só. É um receio por parte dos colaboradores em saber se o novo gestor ele vai ser um gestor que ouve, que apoia, que dá um feedback legal. Então, veja, ali já causa uma instabilidade. E quando essa troca ela é de uma troca positiva para um perfil negativo, que não tem esses requisitos, essas características que são consideradas legais, também é considerado um fator de risco psicossocial. Porque, mais uma vez, se vocês analisarem os fatores de risco, nós temos os fatores de risco psicossociais, nós temos aí que o principal característica que eles vão influenciar é referente a características da saúde mental. Então, uma estabilidade emocional, um receio, uma síndrome que pode ser desencadeada. Analisem que isso é o que nós temos em comum nessas características de fatores psicossociais. Baixa justiça organizacional é um outro exemplo que o Ministério do Trabalho traz como fator de risco psicossocial. Quando nós falamos de justiça, talvez vocês já tenham ouvido algum tipo de relato ou talvez já passaram por isso. Mas pode ser que em algum momento nós nos deparamos com a seguinte frase: como é que aquele colaborador ele conseguiu determinada promoção e eu estou aqui há 10, 20 anos e nunca consegui aquela promoção? Então, veja bem, essa fala ela reflete uma característica que deve ser observada. Por exemplo, de certo, os requisitos que aquele colaborador passou para poder passar por aquela ascensão, naquela atividade, para ele conseguir, vamos dizer, aquela promoção, talvez possam ter sido atendidas, mas talvez não exista um plano de carreira e ele foi beneficiado por algum fator pessoal. Então, vejam, pode ter situações atreladas à injustiça nesse sentido, que podem desencadear, mais uma vez, instabilidade emocional e alguma característica nociva à nossa saúde mental. Outro exemplo, dificuldade na comunicação ou atividade realizadas de maneira isolada. Ou seja, existem atividades que, por si só, elas já trazem alguma instabilidade emocional relacionadas à saúde mental. Como, por exemplo, situações que envolvem saúde, tratamento de pessoas, tratamento de animais, onde a gente se depara com sofrimento de pessoas e de animais, por exemplo. Existem situações como atividades que envolvem segurança patrimonial, pessoal, são fatores que já trazem um pouco de instabilidade nesse sentido. E aí nós temos também comunicação e isolamento, ou seja, atividades onde o colaborador ele trabalha de maneira isolada. Imagine ele numa frente de trabalho longe, onde ele não tem acesso à comunicação fácil, não tem celular, não tem rádio comunicador, não tem internet. Ele pode ficar com certo receio e trazer uma instabilidade para ele. Logo, primeira coisa que ele pode analisar é se existe uma situação que acontecer comigo, eu não tenho ninguém para me promover algum tipo de ajuda. Então, esse é um tipo de característica que pode trazer, de fato, uma estabilidade emocional, mais uma vez, e uma característica nociva relacionada à nossa saúde mental. E como é que nós devemos avaliar esses fatores de riscos psicossociais dentro do ambiente de trabalho? Até o momento eu citei alguns exemplos de fatores pautados lá no guia de interpretação do manual do psicossocial, e agora nós devemos, de fato, identificar como nós podemos fazer isso. Tá? A própria NR1
ela traz um conceito que está atrelado ao GRO. Toda empresa com CNPJ ativo e pelo menos um colaborador efetivado, ela tem que ter instaurada na sua empresa o GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, onde se trata da implementação de processos, realização de treinamentos, acompanhamento de saúde através do PCMSO, elaboração do PGR, que é o documento que vai gerir os riscos psicossociais, é a junção de todos os itens, processos, treinamentos, ações educativas, programas que são elaborados em prol da saúde e da segurança. Então, quando eles são implementados, eles são juntos, complementados, é isso que a gente chama de gerenciamento de risco ocupacional. Bom, então dentro do gerenciamento de risco ocupacional, como é que nós fazemos o gerenciamento dos riscos psicossociais? A própria NR1 ela traz que o risco psicossocial ele tem alguns requisitos para ele ser reconhecido dentro do ambiente de trabalho. Primeiro, nesse reconhecimento, os colaboradores que fazem parte daquela organização, eles têm que obrigatoriamente fazer parte desse reconhecimento. Ou seja, dependendo da metodologia que nós vamos utilizar para fazer esse reconhecimento, nós temos que fazer com que os colaboradores participem e sejam parte integrante desse reconhecimento. Logo, nós temos algumas metodologias que nós conseguimos abordar para reconhecer esses fatores de risco. Então, nós temos, como o próprio manual traz, nós temos os feedbacks 1 por 1, que é a conversa com o colaborador, através de uma entrevista guiada, entendendo suas necessidades e os seus relatos. O 2 é através de workshop com os grupos, apresentação sobre o tema, identificação de demandas e necessidades. E o 3 que é pautado com a metodologia através de questionários. Então, quando houver a aplicação de questionários para nós conseguirmos quantificar ou tabular esses resultados, para que nós conseguimos identificar algum fator específico sobre os itens psicossociais, né, dentro dos exemplos que nós já falamos, esse questionário ele precisa ter alguns requisitos. O primeiro é que ele precisa ser um questionário que ele já é reconhecido cientificamente dentro do ambiente ocupacional, né, que analisa as características psicossociais. Aí nós temos vários questionários que existem aí no mercado para serem utilizados. E, além disso, esse questionário ele tem que ser aplicado com o colaborador, é o segundo requisito. Então, vejam bem, essa é a primeira maneira metodológica pautada no Guia dos Manuais Psicossocial, que foram apresentados pelo Ministério do Trabalho, que nós conseguimos fazer a identificação desses fatores. E depois da identificação, o que nós devemos fazer? Implementar as medidas. E aí as medidas de segurança, de controle, desses riscos psicossociais, elas devem seguir a hierarquia de medidas e controles, tá bom? Então, a hierarquia de medidas e controles, elas estão relacionadas principalmente a alguns itens, sobre o que é mais eficaz e sobre o que é menos eficaz. E aí nós devemos pensar nessas características. Do ponto de vista que é mais eficaz, o primeiro item da hierarquia de controles, ele fala sobre a possibilidade de eliminação daquele risco. Então, se nós identificamos o risco, verificamos o perigo dele, que é a fonte geradora, nós vamos pensar do ponto de vista de eliminação. Eu consigo eliminar aquele risco de vez? Se conseguir, através de uma medida de administrativa ou de segurança, é o ideal. Não consigo eliminar porque aquele risco é inerente à atividade. Eu consigo substituir o risco, aí eu vou pensar outras medidas nesse sentido. Aí eu vou descendo a hierarquia de medidas de controle sobre o que é mais eficaz e o que é menos eficaz. Não consigo substituir, então eu vou aqui para a adoção de medidas de engenharia, que são a adoção de EPCs. Se nós formos analisar, por exemplo, risco de ruído, ele está dentro das 5 categorias de risco, né? Dentro do risco físico. O ruído, ele tem como fonte geradora, ele tem como perigo uma máquina estacionária. Logo, aquele ruído ele pode desencadear alguma doença, uma perca auditiva definitiva ou temporária. E se eu for utilizar a hierarquia de medidas de controle do ponto de vista da medida de engenharia, eu posso fazer o enclausulamento daquela máquina, onde aquele ruído ele não vai ultrapassar uma barreira que foi delimitada do ponto de vista da engenharia, que vai fazer com que aquele ruído ele não se torne nocivo para o colaborador. Esse é um exemplo de medida de engenharia. Caso a medida de engenharia ela não seja interessante adotar naquele momento, nós temos as medidas administrativas, onde nós podemos adotar
rodízios, nós podemos colocar que alguma atividade seja feita não só por uma, mas por duas pessoas. Então, são situações que estão relacionadas à rotina de trabalho organizacional, que o próprio gestor, o supervisor e os próprios colaboradores em comunhão adequem o processo de tal maneira que aquele colaborador ele não fique de forma tão frequente exposto àquele agente nocivo que não pode ser eliminado. E aí, quando algumas dessas medidas elas não dão certo, ou então elas isoladamente não têm uma eficiência esperada, aí nós vamos para a última medida da hierarquia de controle, que nós temos a adoção de EPIs, né, equipamento de proteção individual. Então, veja bem, a eliminação do risco é o ponto que é mais eficaz, que eu faço um esforço e ele vai servir para um grupo ou para uma totalidade de pessoas no ponto de vista da exposição ocupacional, do risco. Então vejo que um esforço que eu faço, ele se torna mais eficaz porque ele vai servir para um grupo de pessoas. Quando eu vou lá embaixo, na hierarquia de controles, eu tenho a adoção de EPIs, né, o uso de EPIs. Então vejo que o EPI ele é necessário, ele é obrigatório, mas ele é o menos eficaz no controle dessas medidas. Então, existem, em muitos desses conceitos, várias medidas dentro da categoria da hierarquia de controle que são realizadas e elaboradas de formas paralelas. A adoção de EPI, com medidas administrativas, com a adoção de medidas de engenharia, e tudo isso faz com que a exposição àquele risco ocupacional ele se torne uma exposição que não vai trazer nenhuma nocividade, nenhuma característica de acidente, muito menos algum adoecimento ocupacional. E aí, como é que nós fazemos a interação desse risco quando identificado dentro do PGR, que é outra característica que a NR1 traz? Quando foi identificado o risco psicossocial através das metodologias que eu já falei para vocês, né, sendo uma delas a aplicação do questionário validado, esse risco, quando foi identificado, ele tem que compor o inventário de risco ocupacional, que é um dos requisitos do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Então, quando esse risco ele complementa o PGR, ele vai ser assistido do ponto de vista que ele vai ser graduado, vai passar por uma matriz de risco, onde nós vamos analisar a probabilidade e a severidade dele, que é um item disposto na NR1, onde todos os riscos identificados devem passar. A partir daí, nós temos que fazer a graduação desse risco, onde depois que analisarmos a severidade, probabilidade, esse risco ele vai ser caracterizado como irrelevante, baixo, médio, alto, severo, de acordo com a matriz de risco adotada. Tudo bem? Então, é dessa maneira que o risco se apresentará e ele será gerenciado, integrando dentro do programa de gerenciamento de risco. Então, vejam bem, por que essa norma atualizou e por que ela trouxe esses novos itens relacionados à saúde mental. A saúde mental, não, melhor dizendo, relacionados aos fatores de risco psicossocial que podem influenciar na saúde mental. Então, trouxe algumas estatísticas para vocês que trazem os principais motivos de afastamento relacionados à saúde mental. Então, esse gráfico, ele traz características que estão dentro do Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho, onde ele demonstra para mim o quê? Principais causas de afastamento relacionadas à saúde mental. Então, vejam bem, de uma pesquisa filtrada de 2018 a 2024, nós temos alguns itens relacionados à saúde mental, algumas doenças que elas têm um pouco de atenção. Então, vejo, de 1,2 mil afastamentos relacionados à saúde mental, né, os adoecimentos que nós tivemos, 33,1% está relacionados a reações relacionadas ao estresse e transtorno de adaptação. Essa pesquisa ela traz afastamentos relacionados ao trabalho, onde esses adoecimentos foram os principais motivos de afastamento daquele trabalho. Então, veja bem, estresse, transtorno de adaptação são características que são adquiridas dentro do ambiente de trabalho se aqueles itens que a gente falou anteriormente existirem e não forem tratados.
bom? Quando eles não foram tratados, não são gerenciados, eles não têm atenção devida, eles se resultam e se transformam em afastamento, onde os colaboradores eles adoecem. Então, alguns exemplos de adoecimento, né? Com 33% nós temos reações de estresse e transtorno de adaptação, nós temos 27% transtornos referentes à ansiedade, né? Outros tipos de transtornos ansiosos, nós temos episódios de depressão, características depressivas. Então, veja, analise todas as características que são consideradas fatores de risco psicossocial. Se elas não forem tratadas, esses adoecimentos são exemplos de adoecimentos que os colaboradores podem acabar adquirindo em exposição a esses fatores que não são tratados. Com 7% nós temos transtornos de depressivo recorrente, transtornos neuróticos, transtornos afetivo bipolar. Então existem vários tipos de adoecimentos relacionados à saúde mental que eles podem se apresentar para o indivíduo que está passando, para o colaborador que está passando por aquela exposição, pautado em alguns daqueles exemplos que eu citei, de acordo com o guia de manual dos riscos psicossociais. Então esse é um dos principais motivos na qual a norma atualizou, que quando nós falamos de riscos psicossociais, o termo psicossocial ele é novo, mas essa força, essa característica que causa, podemos dizer assim, adoecimento mental, ela já existe há muitos anos. Ela se apresenta de várias maneiras, por conta de várias características com relacionamento que está ligado ao trabalho, seja ele do ponto de vista organizacional, seja ele do ponto de vista do trabalho em equipe, seja ele dos processos que não são muito bem desenhados, seja eles por a elaboração de uma atividade com ferramentas que não são pensadas, seja uma atividade realizada sem saber como ela deve ser feita, ou pessoas que são impostas para colocar alguma atividade na qual ela não sabe a importância daquilo. Então, essas características que trazem adoecimento mental, ela existe há muitos anos. Só que essa terminologia, né, o nome que foi dado, riscos psicossociais, ela é um termo novo. Então, vejam bem, nós temos aí quantos dias perdidos, só para vocês terem noção. Nós tivemos, no ano de 2024, somados desde 2012, mais de 416 mil dias perdidos por conta de afastamentos relacionados à saúde mental. Então aqui a gente somando todos os casos desde 2012, onde demonstra as pessoas que foram afastadas, quantos dias para fazerem tratamentos com psicólogos, com psiquiatras, né, por conta de algum fator dentro da empresa na qual ela sofreu, e isso desencadeou algum tipo de característica nociva que ela precisou ser atendida, gera um afastamento. E esse afastamento faz com que a empresa ela perca de vários sentidos. Então veja bem, quando nós falamos de afastamentos do ambiente de trabalho, nós temos alguns itens que a empresa acaba tendo como consequência quando ela não gerencia esses fatores de risco que, se não tratados, podem se transformar em um adoecimento mental, que pode se transformar em um afastamento do ambiente de trabalho. Então vejam bem, quando a empresa ela tem muitos afastamentos por acidente ou adoecimento ocupacional, isso inclui adoecimentos relacionados à saúde mental e outros adoecimentos, ela pode sofrer aqui, por exemplo, com impacto previdenciário. Nós temos o aumento da FAP relacionado à RAT. Então veja bem, quando nós falamos aqui de FAP, ela é uma alíquota que ela pode subir ou ela pode descer, dependendo da quantidade de acidentes ou adoecimentos que são analisadas relacionadas àquele ambiente. Então veja bem, essa alíquota ela vai determinar quanto que eu pago por mês se aquela empresa, uma das alíquotas que as empresas têm, se eu tenho a presença de menos acidentes ou de mais acidentes. Se eu tenho mais acidentes que causam afastamentos ou mais adoecimentos ocupacionais que causam afastamentos, aquela alíquota da FAP, né, que é o fator acidental de previdenciário, ele vai lá para cima. Então eu pago mais do ponto de vista dos impostos. Quando eu faço o gerenciamento desses fatores, consigo entender, é uma alíquota que ela diminui, porque eu vou ter a presença de menos acidentes e menos adoecimentos. Outros itens que nós temos, a própria INSS, ao pagar o benefício ao acidente, pode provocar negligência da empresa. Então veja bem, se um colaborador
ele foi afastado por algum motivo e ele solicitou um benefício e ele foi aceito pelo órgão e posteriormente o órgão fazer, vamos dizer assim, uma investigação na empresa para saber se ela tem todos os itens que são necessários à norma, o PGR, uma metodologia para reconhecimento de riscos psicossociais, por exemplo, e o órgão identificar que a empresa não tem a presença dessas ferramentas que são obrigatórias de acordo com a norma regulamentadora, ela pode solicitar que a empresa pague de forma retroativa todos os benefícios que já foram pagos para o acidentado. Então, veja bem, ela pode sofrer uma ação regressiva. Então, o órgão ele pode solicitar que a empresa recupere aquele dinheiro para o órgão que foi pago para o acidentado, caso ela faça essa investigação. Então, esses itens eles são obrigatórios. Todos os itens que nós falamos que estão dentro das 38 normas, com foco na NR1, eles são obrigatórios para todas as empresas. Além do que é mais óbvio, nós temos aí multas e autuações, ou seja, se a empresa ela não tem as características legais dentro da sua empresa, do ponto de vista de treinamentos, do ponto de vista de documentações, de programas, ela abre vários passivos. E aí um colaborador que é mais instruído, alguma característica, ela pode ser utilizada contra a empresa nesse sentido. Então, ela está aberta a algum tipo de atuação, seja por denúncia, seja por alguma outra característica como acidentes que obtiveram óbitos e assim sucessivamente. Logo, se ela for autuada e ela não cumprir as exigências legais, ela sofrerá multa. Daí, a multa ela terá que ser paga para que as atividades elas continuem permanecendo, para além de fazer com que a empresa ela implante os procedimentos obrigatórios de acordo com as normas regulamentadoras. Além disso, a empresa abre vários passivos trabalhistas, ou seja, se ela não tem as evidências dos itens que são solicitados, impostos pelas normas, ela já está contra a lei, contra a norma. Então, essa abertura, ela abre um campo para vários itens que podem se transformar em autuações e multas posteriormente. Além disso, nós temos aí o que nós chamamos de turnover, alta rotatividade dos colaboradores. Se eu sou uma empresa que eu não tenho uma cultura de saúde, a cultura de segurança bem estabelecida, não me preocupo com os processos, é uma característica que vai se apresentar de maneira automática. Se a empresa ela tem esse perfil, é muito comum que os colaboradores passem por uma certa rotatividade alta. Então lá vai ter muito trabalhador que vai entrar, que vai sair, que vão surgir cargos novos, que vão substituir, que vão sair. Então esse é o que nós chamamos de turnover, tudo bem? Além disso, quando não temos itens relacionados às normas que são implantados, nós temos uma cultura de segurança muito baixa, muito superficial, onde tanto os colaboradores como as figuras de supervisão, gerenciamento, não entendem a importância de seguir alguns procedimentos de segurança. Então, a cultura naquele estabelecimento, naquela empresa, ela é baixíssima, né? Ela é mais superficial. Além disso, nós temos falhas na gestão e também nós temos barreiras em licitações. Então, veja bem, falha na gestão no sentido de gerenciamento de risco. Logo, se eu não tenho um documento que faz gerenciamento de risco, identificação, elaboração de plano de ação, todos aqueles itens que seriam avaliados do ponto de vista desses processos, eles não sofrerão nenhuma tratativa. Então, eles estarão abertos para promover todo resultado nocivo para aquela empresa. Se eu não gerencio um processo ruim, ele permanecerá ruim e o resultado será ruim. Outro item, barreiras e licitações. Então, hoje nós sabemos que nós temos empresas que atuam prestando serviço através de licitações. Então, muitas licitações do ponto de vista do órgão que oferece essas oportunidades e do ponto de vista da empresa que trabalha com essas oportunidades, elas poderão não poder participar dessas licitações logo, que alguns requisitos documentais, alguns requisitos do ponto de vista da norma, ele é solicitado para que aquela empresa faça parte de algumas licitações. Então, ela poderá não participar da licitação pela ausência de um documento do PGR, pela ausência de uma metodologia, um relatório de reconhecimento de fator de risco psicossocial, pela ausência de algum outro documento complementar de saúde e segurança do trabalho. Tá bom? Então, é importante que a empresa ela se preocupe, que ela siga o que está disposto na norma, elabore os procedimentos e contrate as empresas que façam esse gerenciamento, que possam fazer essa assessoria e consultoria de uma maneira adequada.
E como é que a fiscalização atua? Tudo bem, vocês podem se perguntar. Hoje, eu tenho esses processos ou não tenho esses processos. Como é que os órgãos vão saber? Então, hoje nós temos várias formas que os auditores fiscais fiscalizam a nossa empresa. O primeiro deles é através da análise documental digital. Hoje, os auditores fiscais eles realizam a fiscalização de uma maneira híbrida. Primeiramente, fiscaliza a empresa do ponto de vista virtual e fiscaliza a empresa do ponto de vista documental. Veja bem, quando eu falo do ponto de vista digital, existe uma plataforma hoje que o nome dela é DET, Domicílio Eletrônico Trabalhista. Toda empresa ela tem acesso ao DET. E o DET é como se fosse uma caixa de e-mail dos auditores fiscais. E por lá, eles solicitam documentos, evidências, programas que estão pautados, inclusive na NR1, que eu falei de exemplo para vocês. Onde ele solicita a evidência para você mandar um anexo, para você mandar o documento vigente, alguma evidência que comprove que você está realizando aquela atividade. Quando a empresa não manda, você está fazendo um convite aberto para ele visitar a sua empresa de maneira física. E ele vai em loco, constatar que de fato a empresa não tem, onde ele faz, previamente já fez uma notificação através do DET, e aí quando ele visita em loco, ele já tem vamos dizer assim, uma notificação que ele vai deixar para a empresa com prazo reduzido para poder ela evidenciar tudo de uma vez. E com análise na experiência, que já passei por empresas, auxiliei empresas que já passaram por esse processo de notificação, os prazos eles são curtíssimos e são muitos processos que podem gerar um custo muito maior quando a empresa tenta implantar tudo de uma vez. Então é interessante que a empresa vá implantando os processos de forma que ela consiga colocar isso nas rotinas, porque o custo que ele vai ter, se ele for autuado, se a empresa for autuada ou receber algum tipo de notificação ou multa para se pagar, é um valor muito alto. Além disso, nós temos análise virtual através do e-social. Então, desde 2021, as empresas elas têm obrigação de fazer envios de informações específicas ao e-social. O e-social é o sistema do governo, ele existe há muito tempo, mas ele se tornou obrigatório para a saúde e segurança do trabalho das empresas desde 2021, através de 3 eventos. Nós temos o evento S2210, onde ele se trata da informação ou comunicação do acidente de trabalho. Logo, toda vez que ocorrer um acidente na empresa, ele deve ser comunicado e essa comunicação alimentará o evento S2210, sendo um acidente com óbito ou sem óbito. Onde o acidente sem óbito, todo acidente que eu vou precisar fazer um atendimento médico, ambulatorial, que seja, se for um acidente sem óbito, eu tenho até o dia seguinte para poder fazer essa comunicação. Se for um acidente com óbito, eu tenho a data, eu tenho que fazer aquela comunicação imediatamente, tá, pessoal? Isso tem que ser muito bem esclarecido. Do ponto de vista do e-social, nós temos também o evento S2220, que trata aí da saúde do colaborador, onde é informado todo mês sobre as movimentações que a empresa fez, do ponto de vista admissional, demissional, troca de riscos, né, que é a antiga mudança de função, se teve afastamento ou retorno ao trabalho. Todas essas movimentações elas têm que seguir os processos que estão estabelecidos no PCMSO da NR7, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que tem como referência o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Lá está descrito todos os exames, os prazos que devem ser cumpridos e todo esse processo que é realizado, e ele é informado para o e-social através do evento S2220. E aí nós temos também o evento S2240, que ele se trata sobre os riscos ocupacionais. Então é aqui que nós vamos sinalizar para o Ministério do Trabalho ou para os outros órgãos que estão ligados ao e-social quais são os riscos e o período histórico que aquele colaborador está exposto. Por que isso é importante? Porque essas informações elas vão alimentar um documento que é obrigatório a empresa fornecer para o colaborador toda vez que ele for admitido, que é o PPP, Perfil Perfissiográfico Previdenciário. E esse documento é um dos documentos que são exigidos quando o colaborador ele vai tentar reaver algum tipo de benefício no INSS, por exemplo. E o documento que serve como base para envio dessas informações ao evento S2240 é o LTCAT, é o Laudo Técnico das Condições Ambientais, que por sua vez tem o PGR como base,
para poder identificar de maneira prévia os riscos que foram identificados, e quando eles passam aí para o LTCAT, que eu vou determinar, analisando aqueles riscos do ponto de vista quantitativo, dentro das categorias risco físico, químico e biológico, para saber se o colaborador, dentro das suas atividades laborais, ele ultrapassa os limites de tolerâncias estabelecidos e, a partir daí, determinar no LTCAT, por exemplo, se ele tem direito a aposentadoria especial, que é o que o LTCAT traz como resultado. Então, veja, o E-Social ele tem 3 eventos que devem ser enviados e eles estão obrigatórios desde 2021. Se a empresa não faz o envio dessas informações, ela já está abrindo um alerta para os auditores fiscais, onde ele solicita os itens que são necessários através do DET, que é o portal de comunicação deles. E hoje eu deixo esse dever de casa, para que vocês vejam com suas assessorias de contabilidade o portal do DET da empresa de vocês, que aí vocês conseguem analisar se o auditor fiscal já passou de uma forma virtual aí pela empresa de vocês, se está em um prazo de vigência para vocês enviarem alguma documentação e assim sucessivamente. Bom, então vejam bem, essas são algumas formas que esses fatores eles são identificados do ponto de vista da fiscalização, tá? E aí nós temos hoje, esse é um anexo que está relacionado ao guia de interpretação dos riscos psicossociais, onde ele traz alguns exemplos que eu falei anteriormente para vocês. O que é considerado um fator de risco psicossocial? Assédio de qualquer natureza, má gestão nas mudanças, baixa clareza da função, baixas recompensas e reconhecimento, falta de suporte, baixa justiça, eventos de trabalho com sobrecarga ou com subcarga. Então veja, o próprio Ministério do Trabalho traz esses exemplos, esses fatores de exemplo, e os próprios agravamentos podem causar transtornos mentais, doenças ortomusculares relacionadas ao trabalho, lesão por esforço repetitivo, transtornos bipolares, síndromes. Então esses são exemplos de itens relacionados ao fator psicossocial que precisam ser identificados e gerenciados dentro do ambiente de trabalho. Tudo bem? Então vejam bem, os fatores que estão relacionados ao assédio, por exemplo, que é considerado o fator de risco psicossocial, ele deve ser tratado principalmente quando nós falamos da CIPA, de acordo com a NR5. Então, a NR5 hoje, ela traz conceitos que estão relacionados à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, ou seja, a parte interna que está a parte interna que compõe a empresa, que fala sobre esses itens, que é a CIPA, ela deve ser responsável por falar e trazer características, ações educativas, ferramentas que falem, abordem e tratem questões relacionadas ao assédio, justamente para que o assédio ele não chegue a se enraizar na empresa, que ela vinha a se consumar, vinha a acontecer, porque além de ser um fator de risco psicossocial, o assédio também ele é considerado como crime, ou seja, ele deve ser tratado no âmbito da legislação, não é no âmbito da legislação, mas no outro âmbito, onde trata a lei, principalmente a lei número 14.455, que fala sobre a lei do Emprega Mais Mulheres, e nós temos do ponto de vista trabalhista, que ela é tratada na NR5. Então, quando é encontrado situações de assédio no ambiente de trabalho, ele é considerado crime, tá? Então, pessoas, situações, elas devem ser passadas quando identificadas por investigação aprofundada, tem que ouvir as partes que estão relacionadas a esse contexto que foi identificado, para aí assim a gente conseguir fazer com que as tratativas elas sejam eficazes e que aquela situação não ocorra mais, ok? Então, de uma forma resumida, nosso objetivo aqui foi falar um pouquinho sobre a questão normativa, onde nós falamos sobre como identificar, como avaliar, qual a metodologia pode ser utilizada, quais são os documentos, onde vão estar descritos esses fatores de riscos psicossociais. Além disso, a gente consegue fazer isso através do entendimento da própria NR1, que ele pode ser reconhecido através de, e deve ser reconhecido através de uma comunhão com os colaboradores, através de reuniões, workshops, feedbacks, que deve acontecer para que nós entendamos as reais necessidades dos colaboradores e as dificuldades que eles venham a ter, e que todos esses itens que são identificados através das metodologias utilizadas, eles sejam integrados
ao PGR, que é o documento principal que a NR1 traz, Programa de Gerenciamento de Risco. Dito isso, pessoal, tudo que eu falei aqui sobre a NR1, elas são itens que são tratados no item da obrigatoriedade, tá bom? Logo, se a empresa ela não tem nenhuma dessas características, ou se o colaborador ele desconheça, ele tem que procurar o supervisor, o gerente, alguém que ele responda para poder entender um pouco mais sobre essas características. Logo, essas características devem ser esclarecidas e a empresa ela deve saber sobre essas ferramentas e os colaboradores também. Tudo bem? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. No mais, eu gostaria de agradecer a oportunidade e me deixar à disposição. Tá bom? Me chamo André Medeiros, sou profissional de segurança do trabalho e estou à disposição.